Hoje eu preciso ter uma conversa séria com você. Eu quero falar sobre uma atitude que a maioria das pessoas tem que acaba fudendo elas pelo resto da vida. Teve uma vez que foi feito o seguinte estudo. Era um grupo de crianças onde cada uma delas era colocada em uma sala individualmente e essas crianças iam estar lá na sala e ia ter um marshmallow lá em cima. E poderia acontecer duas coisas. Se a criança comesse o marshmallow que estava na mesa, ela não ganhava outro. No entanto, se ela esperasse 15 minutos, ela ganhava mais um marshmallow e ela podia ficar acumulando quantos ela quisesse. O que aconteceu é que no final, a maioria das crianças comeram marshmallow em menos de 5 minutos. Foram poucas que acumularam bastante. E aonde que eu quero levar isso? Nós somos pessoas imediatistas. Nós queremos ter as coisas o quanto antes. Nós sempre pensamos a curto prazo. E o fato de pensar a curto prazo é algo que não vai trazer sucesso, não vai trazer dinheiro, não vai realizar os nossos sonhos e só vai nos destruir por completo. Agora, a partir do momento que uma pessoa começa a pensar a longo prazo, ela começa a ganhar mais dinheiro e começa a ter sucesso. Mas por que a gente é tão imediatista e a gente não tem o costume de pensar a longo prazo? Muitas pessoas simplesmente não conseguem esperar para ter o sucesso depois. É por isso que a ansiedade vem crescendo cada vez mais. As pessoas elas são obcecadas pelo sucesso e querem ter ele o quanto antes. Só que as pessoas acabam não se ligando que esse a longo prazo um dia vai chegar. Muitas pessoas simplesmente dizem que nem sei se vou estar vivo daqui a 10 anos. Ou, pra que me forçar daqui a 10 anos, se eu posso ter um pequeno resultado agora que de pouco em pouco vai chegar até esses 10 anos? Só que um detalhe que todo mundo esquece é que esse efeito ao longo prazo é uma bola de neve, que ele vai se acumulando cada vez mais e mais. Um belo exemplo que você pode pensar é sobre o nosso querido Kobe Bryant, que morreu faz pouco tempo. Kobe Bryant era um cara que ele vivia pensando a longo prazo desde criança. Ele ficava pensando que se ele treinasse todo dia, em um ano ele treinava 365 vezes, se ele treinasse por dia. Enquanto se ele treinasse uma vez por semana, algo assim, ele não treinaria tanta. E isso foi algo que ajudou ele demais, porque se você for ver, em poucos anos ele começou a se tornar um astro. E no começo ele não era o cara que jogava muito bem, ele era o cara que só tomava surra dos outros no esporte e só se ferrava. E depois de um tempo, quando ele começou a treinar consecutivamente, pensando a longo prazo, isso fez com que ele se fortalecesse. É como meu professor dizia antes, mais vale você treinar um soco durante 100 dias do que treinar 100 socos em apenas um dia. Aquilo que a gente faz a longo prazo, a gente se obriga a fazer essas coisas várias vezes. E com isso, esse processo fica gravado no nosso cérebro. Se torna, de certa forma, que uma rotina para ele, onde ele já fica habituado e começa a aprender e a entender cada vez mais aquilo lá. Só que, pro nosso cérebro, ele consegue separar com muita facilidade as coisas que acontecem durante os dias, com um intervalo de tempo onde a gente possa descansar. Por isso que se você se matar um dia inteiro, não vai ser a mesma coisa do que você fazer poucas coisas durante muitos dias. Porque daí você força o teu cérebro a relembrar aquilo que você está querendo ensinar para ele. É a mesma coisa sobre o que diziam para você na escola. Não estudar todo o conteúdo um dia antes da prova, porque no dia seguinte você não ia se lembrar nem da metade das coisas que você estudou. Agora, se em uma semana você estudasse de pouquinho em pouquinho, você ia reforçar o teu cérebro que aquela coisa é importante para você. Ou seja, é importante para o teu próprio cérebro também. E por isso ele aprendia com mais facilidade. E isso pode ser aplicado em qualquer área que você queira aprender. E com essa ideia do efeito bola de neve, nós saímos de uma situação que poucas pessoas saem, que é onde as pessoas param de trabalhar para atingir as metas delas e em pouco tempo as metas dela começam a trabalhar para serem atingidas. O que eu quero dizer com isso? Conforme você pensa a longo prazo e junta isso com o hábito de fazer aquela atividade, seja, por exemplo, leitura. Quando você pensa, se eu ler 11 páginas durante um dia, eu vou conseguir ler tantos livros durante esse período de tempo. E conforme você for pegando esse hábito, você já está pensando no resultado final que você vai ter. E para chegar naquele resultado, você precisa passar por esse processo, o que já te ajuda a pensar a longo prazo e você já vai mantendo o hábito. E a partir do momento que você mantém um hábito a longo prazo,
essa atividade se torna automática para você, onde você não fica mais caralho, nossa, vou ter que fazer, vou ter que pegar aqui e ler um livro mais uma vez. Ela já se torna algo da sua rotina. Você simplesmente pensa, seja através de algum objeto, ou através de horário, ou até mesmo por pessoas, você se lembra, opa, tá na hora de ler. Você vai lá e continua o teu hábito que a longo prazo vai ter o resultado que você quer. Agora deixa eu te contar um segredo. Geralmente, quando você pensa a longo prazo, digamos daqui a 5 anos, muitas vezes as coisas acabam acontecendo até antes. Porque a gente pensa no nosso longo prazo a partir do momento de agora. A gente não pensa ao longo prazo conforme a gente vai ter o hábito. E conforme a gente cria um hábito, as coisas se tornam mais fáceis e às vezes a gente consegue até aumentar a frequência conforme as coisas acontecem. Por exemplo, seguindo o exemplo do livro, você pensava em ler 11 páginas por dia. Depois que aquilo se tornou um hábito e começou a se tornar alguma coisa que você gostava, que você enxergava valor pelo que ia chegar no futuro, vai que você aumenta para 22 páginas. Porque você agora está lendo 11 páginas extremamente rápido e você não está mais sentindo tanto efeito igual antes. Então, o fato de ter um hábito é algo que muitas vezes, algo que era para acontecer daqui a 10 anos, acaba acontecendo em 9 ou em 8. Algo que era para acontecer em 1 ano, acontece em 5, 6 meses. Então, essas coisas também ajudam com que algo a longo prazo não sejam a tão longo prazo quanto você tinha imaginado. Agora eu quero compartilhar uma experiência minha. Na real, 2 experiências. Uma que eu fiz a longo prazo e uma que eu fiz a curto prazo. Uma experiência que eu fiz a longo prazo foi quando eu comecei a fazer capoeira. Eu tinha feito minha aula experimental e eu não sabia dar chute direito, eu era tudo travado e eu precisava ter mais uma malemolência, um molejo ali, na hora da ginga e tudo mais. E eu era extremamente duro, travadão. Eu tinha aquela famosa ginga de soldado do exército, onde eu era tudo retão e tudo mais. E daí eu fiquei curioso, porque eu queria começar a fazer aula lá. E eu perguntei, quanto tempo mais ou menos eu consigo jogar bem? Aí os caras, eles olharam pra mim, apontaram pra um cara que jogava super bem e falou, aquele cara ali, ele é um cara que ele tem mais ou menos uns 57, 58 anos. Ele é um cara que a primeira vez que ele veio treinar foi com a gente. E em 3 anos, ele tá jogando desse jeito que ele tá. E ele era um cara que jogava bem pra caralho. Isso que levando em consideração a idade dele, as limitações que ele tem. Ou seja, na teoria, se eu ficasse lá por 3 anos, a ideia era que eu estivesse jogando pelo menos no nível dele, mas muito provavelmente melhor, um pouco melhor. E nesses 3 anos que eu fiquei, foi tempo suficiente para eu me tornar mas muito bom naquilo. Eu nem imaginava que eu ia chegar na metade do que eu cheguei. Simplesmente porque eu deixei e falei, mano, quer saber? Eu quero chegar nesse resultado final, mas vamos aproveitar o processo. Eu gostava daquele processo. Então eu quis ficar por lá, eu quis continuar. Em 3 anos, eu me tornei um cara excepcionalmente foda naquilo. Por outro lado, quando eu fui fazer academia, alguns anos depois que eu saí da capoeira, aconteceu algo bem triste. Eu queria ter um corpo sarado e tudo mais, e eu não fazia a menor ideia de quando que eu conseguiria aquilo. Mas eu pensei, em pouco tempo eu devo conseguir. Fiquei lá na academia mais ou menos uns 3 meses, onde no primeiro eu fazia o exercício super certo, dar umas roubadas ali, eu não fazia tão direito. No terceiro mês a mesma coisa, até que eu vi que eu tive bastante resultado até que, mas não era o resultado que eu queria. Eu vi que meu peitoral estava maior, meu braço estava maior, eu estava mais definido, mas não era aquilo que eu queria, porque eu simplesmente pensei a curto prazo. Eu não estava pensando naquela ideia de ficar na academia por alguns anos e depois ver o resultado. Porque diferente do que acontecia lá na capoeira, eu sentia o resultado, era aquilo que eu conseguia fazer. Enquanto na academia, era algo que eu via o resultado, eu olhava pro meu corpo e enxergava. Pô, tá da hora, não tá? Só que por eu viver todo dia com o mesmo corpo, todo dia sendo quem eu sou, eu não percebia tanto a diferença. Eu acabava percebendo mais a diferença se eu olhasse em foto de alguns meses atrás do que foto pra agora. E essa ideia de não estar evoluindo foi o que me ferrou, enquanto se eu continuasse lá e acreditasse, não, eu tô evoluindo, vou pegar pesado porque vai dar certo, eu teria continuado lá e teria tido resultado. Então, se você é uma pessoa que quer ser melhor, quer ter seus resultados, comece a pensar a longo prazo e mantenha o hábito de evoluir. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, colocar algum comentário aí e eu te vejo no próximo vídeo. Endless Possibility, até mais.